Nós vamos conversar hoje à noite sobre um tema muito especial, uma palavra muito forte que Deus me deu. Mas antes disso eu queria contar algumas histórias. Eu estou nesse tempo, né? Todo mundo sabe, início de ano, você também deve estar vivendo algo parecido, de reflexão, de pensamento. Estava vendo recentemente umas fotos antigas e lembrando de algumas histórias da adolescência, algumas histórias aí antigas. E é o seguinte, tinha uma turminha que a gente andava junto, era eu mais 3 amigos homens e duas meninas, duas amigas nossas lá. A gente tinha uma turminha dessas turminhas de bairro, um frequenta o prédio do outro, a casa do outro e tal. Isso aí da idade de mais ou menos de 10 aos 15 anos. E um amigo meu, dessa turma, ele tinha um casinho desses casinhos de adolescente com uma dessas duas meninas. Eles ficavam de vez em quando e tal, aqueles namorinhos de adolescente e tudo. E uma época, nós 4 homens, a gente tinha ido ao shopping, BH Shopping, estávamos lá no Hot Zone, 12, 13 anos, aquele esquema ali e tal. E ali no Hot Zone, passou perto de nós um grupinho de umas 3 meninas, 4 meninas, não lembro direito. E uma delas veio até esse meu amigo e falou com ele assim: aqui, tá vendo aquela menina lá, aquela minha amiga? Tô vendo. Então, ela tá a fim de ficar com você. E aí meu amigo, não é assim muito bonita não e tal, mas aí ele foi e animou e foi e ficou com a menina lá. E aí, a história não para por aí. Tava só os homens, né, eu e a turminha, e aí nós voltamos, na semana seguinte a gente estava no prédio com a turma, e as meninas estavam, e aí os caras começaram a zoar esse meu amigo, a gente começou a zoar ele, aquela menina feia que você ficou, e não sei o quê, aquela zoeira, e aí ele concordando, não é mesmo, a menina era feia, e começou a descrever a menina. E as características físicas dela eram a mesma descrição da menina que ele ficava. E aí ficou aquele climão, todo mundo olhando para ele, para de falar isso, é doido e tal. E aquele clima, aquele negócio. A menina nunca mais quis saber dele, nunca mais ele teve chance com ela. E o pior, que ela ficou bonitona, a menina, ficou parecida, sabe aquela Brooke Fraser? Parece com ela, a menina. Pois é, perdeu a namoradinha de adolescência que foi falar demais. Terrível, né? Pois é. Esse amigo meu, ele é meio peça rara, assim, meio doidão, e ele, depois de alguns anos dessa fase aí, ele converteu aqui na Central, numa célula da Central, começou a crescer aqui na igreja e foi fazer o CCM. Foi fazer o CCM. E o que aconteceu com esse meu amigo lá na sala do CCM? Ele começou a dar em cima da professora do CCM, gente. Vocês acreditam? Olha olha a ideia do cara. O cara converte, vai estudar, vai buscar a Deus, aprender e começa a dar em cima da professora do CCM. É um vexame. O pessoal, na época, ficou meio preocupado com ele, mas ele paquerou mesmo e tal, e deu em cima da professora do CCM. E o que aconteceu? Algum tempo depois, ele começou a namorar com a professora do CCM. Esse meu amigo, ele é insistente. Ele namorou a professora do CCM. E aí, um dia estava namorando lá, esse meu amigo, a professora do CCM, que era namorado dele, mais um casal de amigos. E aí eles estavam ali conversando e tal, e essa menina que era a namorada do outro cara, ela tem uma experiência assim muito grande com atletismo, sabe, atleta mesmo, dessas de seleção e tal, aquele esquema assim de cuidar do corpo, de ficar magra e tal, anos cuidando da saúde e tal, aquele negócio. E sempre muito preocupada com isso e tudo, e depois de um tempo que ela teve umas férias, teve uma liberação do esporte, ela foi passar uma temporada nos Estados Unidos. E aí você imagina a junção da falta do esporte que ela fazia 8 horas por dia, com o fast food, férias e tal, ela voltou para o Brasil um pouquinho acima do peso. Nada demais, um pouco acima do peso. E aí, ela me aparece num aniversário que estava a turma de vestido listrado na horizontal, gente. Aquele negócio ficou meio, assim, chamativo, sabe? E algum tempo depois,
estavam esses dois casais conversando, meu amigo, a professora do CCM, mais um casal de amigos, e aí eles estavam comentando, nossa, eu lembro aquela época que você voltou dos Estados Unidos e tal, e o povo falando disso, falando, aquela época que você estava gordona. E aí, gente, foi aquele clima, regalaram o olho para ele. Quase que perdeu a amizade, quase que foi. Mas é verdade, fatos reais, história verídica. Esse amigo meu, um dia, ele estava voltando do encontro com Deus, e ele estava aqui mesmo, nesse palco, falando do encontro, dando testemunha, aquela história toda, muitos já viram esse retorno do encontro. E quem já foi ao encontro com Deus sabe que as coisas que acontecem lá, elas são segredo. Não pode contar, porque senão perde a graça quando seu amigo vai. E aí, esse meu amigo veio aqui no microfone contar, e aí ele contou um tanto de segredo lá do encontro com Deus. Falou, não, porque aquele dia à noite, quando acontece não sei o quê, e foi falando e tal, tinha uma mulher na frente aqui dele, aqui, que ficava tipo, tal, regalando o olho, não pode falar e tudo. E depois que esse meu amigo entendeu o mico que ele tinha pagado, o vexame, e foi embora, ficou tão preocupado, com tanto peso na consciência, que ele mandou um e-mail para o pastor Paulo. O pastor Paulo estava aqui no dia, falou, pastor Paulo, me perdoa, falei demais, falei o negócio do encontro, eu quase não consegui dormir à noite, porque eu falei coisas que não podia. Aí o pastor Paulo responde e-mail assim, meu querido, se eu fosse ficar preocupado, se eu fosse perder o sono toda vez que eu falo coisas que não devia no microfone, eu não ia dormir mais. E aí deu uma acalmada, né? Uma acalmada na história desse meu amigo. Eu vou contar só mais duas histórias dele, tem muitas pérolas, mas só duas para finalizar. Esse meu amigo estava um dia no BH Shopping, e estava muito cheio, época de Natal, final de ano, tá? E ele tinha parado o carro, o carro dele, da família, né? Lá naquele estacionamento, o último andar, aquele estacionamento descoberto. E estava chovendo, como hoje. E aí estava lá esse meu amigo, a esposa dele, que é a professora do CCM. Verdade, fato verídico. O amigo casou com a professora do CCM, gente. Esse cara. Depois eu vou apresentar ele para vocês. Estava ele e a professora do CCM, chegaram na porta, o carro lá longe e aquela chuva. E aí, falou, não, peraí, fica aí que eu vou lá buscar o carro. Aí foi dar uma de herói, saiu correndo na chuva, e aí na hora que foi chegando perto do carro, foi parar, e pisou no freio assim, derrapou. Aí saiu metros, assim, escorregando, foi parar debaixo do carro, e aí olha para trás a esposa assim, que isso e tal. E aquele mico, sem limites. A última história desse meu amigo, que ele pagou aí, estava ele, a professora do CCM em casa, a esposa dele, e a sogra, gente, a sogra foi dormir lá, foi dormir na casa deles. Aí a sogra, ela tem um probleminha sério, seríssimo. O problema da sogra é que quando ela está ansiosa, ela detona o chocolate, ela assalta a geladeira, ela assalta a despensa, o que tiver de chocolate ela come. E aí o que aconteceu? Ele sabia que ela não estava numa época muito boa, ia dormir na casa deles. E aí o que esse meu amigo fez? Tinha uma gaveta lá no armário da sala que tinha um tanto de chocolate, um tanto, assim, Lindt, um chocolate bacana que eles tinham ganhado na época e tal. E aí o que ele fez? A sogra lá no sofá, o armário, ele abriu a gaveta, pegou aquele tanto de chocolate, guardou debaixo do braço, falou que pegou uma caixa de bis assim, quase cheia, falou com a sogra assim, aqui ó, essa aqui é a sua cota da noite, o resto eu vou levar para o quarto. E foi dormir com os chocolates. Esse caso do chocolate é falado até hoje na história, na família da esposa dele, porque os cunhados pegaram no pé demais dele por causa dessa história do chocolate. Mas ele tinha que salvar, né, gente? Imagina, deixar aquela gaveta lotada, chegar no dia seguinte não ia ter nada. Não ia sobrar nenhum. Então, essa é a última pérola que eu selecionei desse meu amigo, lembranças aí, que eu queria contar para vocês. Agora eu tenho uma pergunta, queria ver quem estava atento, quem prestou atenção nas histórias. A minha pergunta é o seguinte, quem é este meu amigo? Que isso, galera? Por que vocês acharam que era eu? Vocês estão doidos? Por que sou eu? Tem gente que sabe que eu casei com a professora do CCM, né? Casei mesmo. Ela era líder da célula, professora do CCM, foi minha professora do CCM por mais de um ano, casei mesmo. Era a melhor que tinha, eu escolhi.
Escolhi investir e é minha, tá lá, ó, gente, olha lá no fundo. E a sogra tá lá também, dá uma salva de palmas para a sogra, tá lá, tá escondendo. A sogra tinha que me agradecer, não tinha, gente? Eu poupei ela de uns quilinhos aí, ó que benção. Pois é, sou eu mesmo, esse tal amigo. E aí eu queria entender por que eu decidi esconder minha identidade. Por que eu não disse logo que era eu que tinha feito esses micos todos? Por quê? Estão me zoando ali. Por quê? Por causa de vergonha, certo? Eu ia queimar meu filme assim, de graça, contando essas histórias? Aposto que você já fez isso um tanto de vezes. Foi fazer aquela pergunta mais estúpida na sala de aula: professor, tem um amigo meu que queria saber. Eu sei que você já sabe aqueles debates no colégio sobre sexualidade, que você quer perguntar aquele negócio sobre intimidade sexual que você não tem coragem de perguntar? Não, a minha amiga está querendo saber. Pois é, eu tenho certeza que você já fez isso. E o mais legal, você sabia que essa estratégia, essa ideia de falar o meu amigo, minha amiga, é uma estratégia antiga, usada muitos anos atrás? Você sabia que essa estratégia, essa ideia de falar que o meu amigo fez isso, meu amigo fez aquilo, para encobrir as vergonhas, ela é bíblica? Pois é, aí foi demais, né? Sabia não, né? Abre sua Bíblia em Isaías capítulo 5, para a gente ver essa história. Isaías 5, verso 1, nós vamos aprender a estratégia do amigo na Bíblia. Isaías 5:1 diz assim, você pode, depois que abrir aí, acompanhar comigo e manter o texto aberto que a gente vai ler um pedacinho juntos aí, a gente vai indo lendo aos poucos, tá? Isaías 5:1 diz assim, cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Meu amigo tinha uma vinha. Não conheço, não sei quem é. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Esse cara que está falando aí a história, que está falando meu amigo e tal, quem que é o amigo dele? É ele mesmo, não é? Daqui a pouco no texto você vai entender ainda mais claramente quem é o amigo e por que ele está falando isso. Mas por que ele decidiu encobrir a identidade dele? Por que ele não chegou e falou assim, eu plantei uma vinha lá? Por que ele veio com essa história? Meu amigo tinha uma vinha e tal, vou contar uma música para meu amigo bobão que fez uma vinha. Por quê? Ele falou isso porque ele estava com vergonha. Não é verdade? Quando a gente paga um mico, ou quando a gente está querendo não pagar um mico, a gente fala que foi o amigo, para não assumir logo que foi a gente mesmo. E esse amigo aqui, esse autor do texto, esse narrador do texto, ele está falando, o meu amigo tinha uma vinha, por quê? Porque ele estava com vergonha. E ele estava com vergonha de quê? Vamos ver se alguém sabe. De que ele estava com vergonha? Fala, gente. Está escrito aí no texto. Uva azeda. Ele estava com vergonha da uva azeda. Mas, se ele tivesse simplesmente pegado assim, um campo qualquer, um canteiro, um fundo de quintal, e jogado umas sementes lá, ele ia estar com vergonha? Ele só fica com vergonha no texto porque ele investiu pesado na videira. Ele pegou aquela vinha ali e ele deu o melhor que ele tinha. O texto fala que ele escolheu o melhor campo, que era um campo, uma terra fértil. Então ele pegou aquela terra assim top. A terra já era boa e ele ainda preparou a terra. Tirou as pedras, adubou, ajeitou, arrumou, preparou a terra assim da melhor maneira. Ele escolheu as melhores sementes. E aí ele plantou, ele montou um muro lá, sei lá para que serve esse negócio, a torre de sentinela. Ele montou um tanque para colher as uvas. Ele fez o esquema assim completo, perfeito.
E aí veio a uva azeda. A vergonha que aparece no texto aqui, o motivo que esse amigo ele disfarça, ele fala, meu amigo e tal, a vergonha dele é porque ele deu o melhor, ele investiu os recursos, ele gastou tempo, ele deu o melhor que ele tinha e não colheu o resultado que ele esperava, o resultado que deveria. Como que ele ia chegar diante dos amigos dele e falar, nossa, você viu todo o investimento que eu fiz? Pois é, a uva deu errada, a uva deu azeda. E ele ficou com vergonha disso. E por isso, então, ele não quis assumir logo de cara que era ele mesmo o dono da vinha, aquele que tinha feito todo o investimento em vão, aquele que estava frustrado, envergonhado com o investimento dele. E aí nós vamos ler mais um pouquinho do texto, aí no verso 3, diz assim, agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Eu fiz o melhor, tudo que eu podia. Então, por que só produzi uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Ele fica não só envergonhado, mas ele fica indignado. Ele fica indignado, ele fala assim, eu vou tirar a cerca, eu vou tirar um muro, eu vou deixar essa terra aqui que eu plantei essa vinha virar pasto, virar canteiro de mato. Não serve para mais nada. Ele fica indignado, ele fica com vergonha e com uma indignação muito grande no coração. Por quê? Porque ele tinha um propósito. Ele tinha um planejamento, e o planejamento do dono dessa vinha era o melhor. Era o melhor que ele tinha. Ele investiu tudo que ele tinha de melhor, melhor terra, melhor semente, o melhor trabalho, o carinho, o amor. E ele fez ali com tanto amor porque ele tinha um propósito para aquela vinha. Aquela vinha, ela existia para cumprir esse propósito, que era um propósito bom, um propósito de amor, um propósito frutífero, e em toda a vergonha e toda a indignação que ele fica, vem da frustração desse propósito não ter se cumprido. E aí no verso 7, ele apresenta então quem são os personagens e qual que era o propósito. Diz assim, pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. O texto revela, então, qual que era o propósito. O propósito, primeiro, ele era regado de amor, que falava que a nação de Israel, ela era a nação que Deus amava, a nação que ele escolheu. E Deus se revela aí como o dono da vinha. O dono da vinha era o próprio Deus. E ele pegou a nação de Israel, aquele povo que ele amava, e ele investiu na nação de Israel o melhor que ele tinha. A melhor terra, as melhores sementes, os melhores recursos, o trabalho com maior carinho, com maior amor. Ele planejou, ele sonhou, ele amou, ele cuidou. E o fruto que ele esperava não veio. E isso encheu o coração de Deus de vergonha, de indignação. E que fruto que era esse? Qual que era esse sonho? Qual que era esse propósito que Deus tinha quando ele plantou essa vinha, quando ele sonhou esse projeto? O propósito de Deus está escrito aqui, ele diz assim, ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Aqui ele está falando de duas coisas muito, muito, muito importantes. A justiça, ela representa o equilíbrio social, o alívio e o cuidado dos que sofrem. Quem precisa de justiça? São as pessoas que estão sendo injustiçadas. Então, aquele que teve alguém na família assassinado, ou que teve algo roubado, que precisa de ser, de alguma forma, protegido pela justiça.
É aquele que passa fome, que não tem educação, que não tem saúde, que não tem acesso às coisas e precisa de uma ajuda externa, de uma ajuda de governo, de uma ajuda de alguém para que venha a justiça sobre ele. E o sonho, o propósito de Deus para o povo dele era que o povo de Deus fosse ferramenta para levar justiça aos povos. Quando Deus escolheu um povo, quando Deus amou um povo e disse, olha, eu amei vocês, eu te dei o melhor, foi para que nós, que fomos amados por Deus, pudéssemos levar alívio, amparo, cura para aqueles que sofrem. E que a gente fosse uma ferramenta de justiça do próprio Deus para as nações. E mais do que isso, que ele esperava que as nações vissem em nós retidão. O que é retidão? Nós vivemos numa época totalmente sem parâmetros, numa época totalmente relativista. Jesus fala no Novo Testamento assim, eu tenho compaixão das multidões porque elas são como ovelhas sem pastor. Elas não têm referência, elas não têm uma retidão, elas não têm um povo, elas não têm um grupo onde elas possam olhar e falar, olha, esse é o modelo. Aquelas famílias ali, elas são felizes, elas são equilibradas, elas vivem o amor de Deus, elas têm sustento, elas têm um rosto diferente. Deus esperava, quando Ele amou um povo, quando Ele escolheu um povo, que todos ao redor de nós, as nações ao nosso redor, olhassem e vissem em nós um modelo de retidão, um modelo a ser seguido. E Deus então sonhou que nós, o povo dele, fôssemos esse modelo de justiça e retidão. Para curar as nações, para levar o amor dele a todos, a todos. E quando Deus olha para a igreja cristã, para a sua vida, será que Ele vê isso? Será que Ele vê um modelo de justiça e retidão? Ou será que Ele se envergonha quando Ele olha para a sua vida, quando Ele olha para a igreja cristã no mundo, na nossa nação? Eu queria ler com vocês um texto complementar a esse, lá em João 15, quando no Novo Testamento é apresentado a videira verdadeira. João 15 está falando da mesma coisa. Em João 15, o Senhor está apresentando o mesmo projeto, o mesmo sonho. Olha o que diz. Aqui é Jesus falando. O próprio Jesus falando. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Lá no Antigo Testamento, lá no texto de Isaías que a gente leu antes, quem era o agricultor? Era o pai. Da mesma forma que aqui, certo? E quem era a videira? A videira era a nação de Israel. E por algum motivo, a nação de Israel não cumpriu o propósito que Deus havia sonhado para ela. E aqui, a videira mudou. A videira aqui é o próprio Jesus. Ele mesmo veio. Se a nação de Israel não conseguiu ser o modelo de justiça e retidão, de levar alívio e amor aos povos, eu vou, Deus. Eu vou, Pai. E ele veio, e então o próprio Jesus, após ser morto, levar os nossos pecados e ressuscitar, ele se torna a videira verdadeira. E ele diz, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Aqui ele já entra rasgado, parece que Deus está bem decidido a fazer o negócio dar certo. Porque se ele tentou antes e não deu certo com a nação de Israel, agora ele está decidido, porque agora o próprio Jesus é a nação de Israel. E aqui há um convite para estarmos ligados em Jesus. E se nós estivermos ligados em Jesus, Ele vai cumprir em nós o sonho, o propósito que Ele tinha. Mas, se você se conectar em Jesus, mas se você não estiver atendendo ao sonho do Pai,
se você não estiver dedicando o suficiente, se você não estiver dando fruto, como diz o texto, ele vai cortar, ou ele vai te podar, porque ele está decidido a fazer isso dar certo dessa vez. E ele diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. O texto aqui fica muito, muito bonito, porque ele fala das mesmas coisas lá de Isaías, de uma maneira mais profunda e mais clara, mais completa. Ele diz assim que o próprio Jesus é a videira e que se nós estivermos conectados nele, nós vamos cumprir o propósito que ele tinha. O sonho de Deus, revelado lá em Isaías e agora reafirmado aqui em João 15, é o sonho que nós estivéssemos conectados em Deus. Deus amou tanto você e Ele sonhou tanto com você que Ele não queria que você vivesse sua vida do seu próprio jeito, vivesse da sua cabeça, mas Ele queria que você estivesse ligado nele. E essa conexão, ela fala de uma intimidade, ela fala de algo tão real, de maneira que a própria seiva da videira passa dentro de você. E o convite aqui, o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é que a gente então estivesse conectado nele. E através dessa conexão, a vida de Jesus flua em nós, diretamente. O próprio autor da vida fluindo em mim e fluindo em você. Olha que sonho mais lindo. Olha o propósito de Deus para nós. E mais, a palavra mais usada lá em Isaías 15 era vinha. E aqui, ele escracha, ele fala videira. Olha o nome da planta, gente. Quando nós, os ramos, estamos conectados em Jesus, nós vamos dar fruto. Eu pergunto para vocês, uma plantação de banana vai dar que fruto? Mentira, gente, falei errado. Uma bananeira vai dar que fruto? Banana. Um pomar cheio de macieiras vai dar o quê? Vai dar o quê? Ah, o pera. Isso aí, macieira, bom demais. Um pomar cheio de laranjeira vai dar o quê? E uma planta, um arbustão gigantesco, cheio de videira, vai dar o quê? Vida. Vida. Olha o nome da planta. Deus está falando que se nós estivermos conectados nele, nós vamos dar vida. Nós vamos receber a vida dele em nós e nós vamos frutificar vida. Lembra que ele falou que ele queria que a nação de Israel desse frutos de justiça e retidão? São esses os frutos que ele está falando aqui. Ele está falando que se nós estivermos conectados nele, nós vamos dar fruto de vida e seremos para as nações esse alívio, esse refrigério que Deus queria. Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a sua vida, para que quando as pessoas olharem para nós cristãos, elas vejam, eles são um modelo. Eles são um modelo de como andar com Deus, de como conhecer a Deus. Eles são um instrumento de Deus para levar a justiça à sociedade, a justiça ao seu vizinho, ao seu parente que está passando por uma crise de saúde, de referência, de renda. Deus quer usar a minha vida e a sua vida para, através de nós, gerar esses frutos de vida, justiça e retidão, para que todos os povos possam olhar para nós cristãos e falar, eles têm a resposta, eles estão conectados em Jesus, que é o autor da vida. Olha que sonho mais lindo, olha que propósito maravilhoso. E eu sei que Deus vai cumprir o propósito dele e já tem cumprido na vida de muita gente. Mas, infelizmente, muitas pessoas que se conectam em Deus em um determinado momento, elas são podadas e são arrancadas. Por quê? Por quê? Eu não queria, de maneira nenhuma, que Deus olhasse para a minha vida, que Deus olhasse para a sua vida, e que Ele sentisse vergonha de nós, ao ponto de falar, meu amigo plantou uma vinha e tal, mas a vinha não deu muito errado, não deu muito certo, não. Eu queria que Deus olhasse para a minha vida e para a sua vida e falasse, com orgulho, eu plantei uma vinha, e a minha vinha deu fruto, e a minha vinha levou vida.
levou justiça, levou retidão. E eu imagino que você também deva querer isso. Eu imagino que você também deva querer cumprir os sonhos e os propósitos que Deus tem para a sua vida. E nós precisamos então, antes de sair daqui, nós precisamos entender o que deu errado. O que deu errado lá em Isaías 5, para que a gente agora não faça a mesma coisa que eles fizeram. Para que a gente não seja arrancado da videira, como eles foram. Então, se você quer entender o que eles fizeram de errado, se você quer aprender com o erro deles para você não fazer igual, volta comigo lá, em Isaías 5, para a gente ler o final da história. Lá em Isaías 5, terminando, concluindo aquela parte que a gente estava lendo, Deus ele apresenta aqui 2 motivos que fizeram a coisa dar errado. Fizeram a coisa desenrolar ou agarrar e não fluir. Diz assim: ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. O Senhor dos Exércitos me disse: sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas. As casas belas e grandes ficarão sem moradores. Uma vinha de 10 alqueires só produzirá um pote de vinho. Um barril de semente só dará uma arroba de trigo. E aí ele fala o segundo ai. O segundo ai é assim: ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Harpas, liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Portanto, o meu povo vai para o exílio, por falta de conhecimento, a elite morrerá de fome e as multidões de sede. E aqui ele apresenta claramente os 2 ais. Por que a videira, a vinha lá de Isaías deu errado? Por que alguns ramos têm experiências com Deus, permanecem conectados em Deus em um tempo, mas depois são arrancados e jogados no fogo? Esses 2 ais aqui são a nossa resposta, e é uma palavra de alerta para mim e para você nessa noite. O primeiro ai, ele diz: ai daqueles que ficam construindo as suas próprias casas. Só isso que está no coração deles. Eles constroem casas e mais casas até serem senhores absolutos da terra. E as casas são lindas, elas são confortáveis, elas são grandes. E aqui esse ai, que impediu a nação de Israel de cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dela, era que esse povo, ou você pode estar passando por isso, está agarrado demais, apegado demais nos seus sonhos nessa terra. Você não tem tempo, como diz o texto, de pensar em Deus e na obra de Deus, porque você está preocupado demais em trabalhar muito, em ganhar muito dinheiro, porque você precisa de ter muito conforto, porque você precisa ter roupas caras, roupas de marca, porque você precisa ter um carro top do top, porque você precisa ter apartamentos e casas, e você precisa ter dinheiro, conforto, você precisa ser um senhor absoluto aqui nessa terra. Todo o seu coração, todo o seu investimento está nessa terra. E se tudo que você tem, se todas as suas forças, se todas as suas energias estão canalizadas nessa terra, nos seus sonhos dessa terra, nos prazeres dessa terra que você está querendo realizar, não vai sobrar nada para você se conectar em Deus, viver os sonhos de Deus e dar frutos para Deus. Então, o primeiro ai, o primeiro alerta para mim e para você nessa noite é: onde está o nosso coração? Quais são os nossos sonhos? Porque às vezes você é um cristão tranquilo, um cristão bacana, as pessoas olham para a sua vida e vê, legal, ele realmente não bebe, não fuma, não transa, não usa droga, não mente, cara bonzinho, a moça direita, crente mesmo. É isso? É isso que Deus sonhou para a sua vida? Será que se nós olharmos para os seus atos, nós vamos ver, às vezes, provavelmente, que eles são diferentes do seu colega de trabalho?
Às vezes suas atitudes, suas posturas são diferentes do seu colega de faculdade, seu colega de colégio. Mas será que se nós formos mais fundos e olharmos os seus sonhos, será que eles são tão diferentes dos seus colegas de trabalho, dos seus colegas de estudo? Ou será que você sonha igual a eles? Seu sonho, que arde no seu coração é ter uma carreira bem-sucedida, é construir um império, é ganhar o seu R$ 1.000.000, agora não vale muito, US$ 1.000.000. É isso que está no seu coração? É esse que é seu sonho? Cuidado. E o segundo ai, que o texto diz é, ai, daqueles que se levantam cedo para beber vinho, para ir em festas. E aqui ele vai descrevendo, o que ele vai descrevendo? Ele vai descrevendo uma nação, uma geração que só estava buscando prazer. Eles queriam curtir a vida. Eles queriam ter boas casas, conforto, luxo, dinheiro, e eles queriam ter prazer, eles queriam ir nas melhores festas, eles queriam beber as melhores bebidas, eles queriam curtir a night. Pegação, e bebedeira, e curtição. E o ai aqui, que o texto está dizendo, que vai te impedir de viver os sonhos de Deus para a sua vida e de dar frutos em Deus como Ele sonhou para você, é o seu apego aos prazeres desse mundo. O seu apego aos seus sonhos, aos seus projetos e aos prazeres. A curtir a vida, a gozar a vida. E se você é apegado demais a isso, eu quero te dizer que você não vai conseguir viver e frutificar como Deus queria. Às vezes você está aqui tentando, buscando a Deus na célula, na igreja, mas você ama o mundo. Você ama, você morre de saudade da festa, da pegação. Como que Deus vai fluir na sua vida se você ainda não se apaixonou por Ele? Se você ainda não se apaixonou pelo projeto que Ele tem para você, pelo amor que Ele tem com a sua vida. Então, esses dois ais, eles são um alerta, um perigo que nós temos que evitar. E nós vamos encerrar com um texto lá em Hebreus, capítulo 12. E esse texto de Hebreus, ele explica de uma maneira tão clara o propósito que Deus tem para a nossa vida e os riscos que nós corremos de não cumprir esse propósito. Hebreus 12. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Esse texto usa uma imagem que nos explica claramente qual que é o propósito de Deus para a nossa vida. E o autor de Hebreus, ele compara o sonho de Deus para a nossa vida com uma corrida. Uma corrida que dura por toda a sua vida. E nessa corrida ele fala que a geração atual, ela está com a bola da vez. E ela está vivendo a corrida ali naquele tempo, e há uma nuvem de testemunhas, que são o quê? Os heróis da fé, que são os personagens das gerações passadas, que fizeram a parte deles, que cumpriram a parte deles da corrida com excelência. E eles estão olhando para nós agora, na nossa geração, e torcendo, vai, completem a corrida. E essa corrida que Deus está nos chamando a viver, é que Ele quer gerar em nós, como nós dissemos, a vida dEle. A vida. Ele quer derramar tanto dEle em mim e em você, de maneira que Ele use a sua vida para levar justiça, para levar retidão, para levar cura, para levar alívio a todo mundo que está ao seu redor. Ele quer, através de mim, através de você, levar o amor dEle a todos que estão lá fora que não o conhecem. Esse é o sonho de Deus para nós.
E esse sonho que ele quer cumprir em nós, ele parece com uma corrida de revezamento. Então, a corrida de revezamento, cada hora, uma geração está com o bastão nas mãos. E a minha esposa me contou uma coisa que ela viu na televisão recentemente que ilustra muito bem essa história aqui. Ela viu uma competição, uma corrida de revezamento entre uma dupla de brasileiros contra uma dupla de americanos. E nessa competição, era uma competição de natação, se eu não me engano, a dupla brasileira, quando era um homem e uma mulher, e a dupla americana também, um homem e uma mulher. Quando as duas mulheres estavam na água, a brasileira, ela finalizava o trecho dela muito na frente da americana. E aí passava a vez para o cara, aí o americano tirava a distância e passava à frente do brasileiro. E aí vinha a mulher de novo. E aí a brasileira tirava o prejuízo que o americano tinha dado e dava a distância. E depois o americano voltava e tirava e dava a distância. E aí, e a Ju lá vendo aquela corrida, torcendo para a dupla brasileira e tal. E aí no final, o último trecho foi cumprido então pelos homens. E a dupla americana ganhou. E a Ju ficou indignada, ela falou, mas que mulher, por que ela escolheu esse cara? Cara burro, cara estúpido, ruim. A mulher fazia o melhor e ela, na vez dela, ela corria tão bem que ela dava uma distância. E aí o cara aí perdia tudo. Ele perdia tudo. E Deus, Ele não quer se envergonhar de nós, de uma maneira que Ele olhe para mim e para você e fala, ai, ele pisou na bola. Ela não cumpriu. A vez que era dela, que ela estava com o bastão na mão da corrida, deu vexame. Ficou preocupado demais com a riqueza que ela queria construir, que ele queria construir, com o prazer que ele queria desfrutar, as melhores viagens, os melhores passeios. Ele ficou tão preocupado que ele não conseguiu completar a corrida, viver a corrida que eu tinha para ele. E nessa ilustração eu vou fazer uma performance aqui, e eu peço só um minutinho de licença para vocês, porque eu não estou muito bem preparado para correr. Porque como é que eu vou para uma corrida assim, né, com essa sapato, essa camisa, né, calça jeans e tal? Então, só um minutinho, vou ali me preparar, porque eu não quero envergonhar a Deus. Eu quero completar essa corrida. E eu vou então me preparar para que eu consiga completar, tá? Rapidinho. Vai orando aí, vai pensando aí, me ajuda aí, porque eu preciso mesmo ganhar essa corrida. Se eu não completo essa corrida, se eu não dou conta, Deus vai ficar com vergonha de mim, Deus vai vir com essa história do meu amigo para lá, meu amigo para cá, e eu não quero, sabe? Então, assim, eu vou completar a corrida. E eu vim bem decidido a completar essa corrida, porque é uma corrida difícil, porque ela dura a vida inteira. Né? Então, na nossa caminhada cristã, a gente precisa de estar com... Você viu o que fala o texto? Fala assim, mantendo os olhos fixos em Jesus. Então, eu não quero decepcionar Jesus, eu quero ficar com o olho fixo nele. Por isso que eu estou bem preparado para a corrida. Né? Então, eu vou correr essa corrida assim muito bem. E eu queria saber quantos acham que dessa forma eu vou conseguir completar a corrida. Vocês acham que dá? Vocês acham que eu vou conseguir correr a minha vida inteira com essa bagagem? Será que correndo assim, quando eu chegar no final da minha caminhada cristã, eu vou chegar diante de Deus, que a Bíblia fala que quando nós morrermos, nós vamos chegar diante dEle. Será que quando eu chegar diante dEle correndo assim, Ele vai falar, que orgulho de você, meu filho, você foi muito bem, você completou a corrida? Ou será que Ele vai olhar para mim e falar, que vergonha. Ah, meu amigo plantou uma vinha, mas eu nem conheço esse meu amigo não. Será que é isso que Deus vai falar para mim? Será que Ele vai falar comigo que Ele tem vergonha de mim? Ou será que Ele vai falar que Ele tem orgulho de mim? E aqui no texto diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta.
E essas duas malas aqui, elas simbolizam os 2 ais de Isaías. Os 2 ais. Primeiro o texto fala assim: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Eu não quero mais ficar apegado ao meu sonho de construir um império, de ser rico, de ter muito dinheiro, de usar roupa de marca, ou de viver a minha vida buscando projetos dessa terra. Eu me livro de tudo que me atrapalha. E o texto fala também: livremos-nos do pecado que nos envolve. Eu também não quero ficar preso, escravizado, em pecados, em busca por prazeres e sonhos dessa terra. Viver focado em coisas que eu quero curtir, comida gostosa que eu quero comer, viagem legal que eu quero fazer. Eu não quero ficar apegado a nada que me atrapalha e nem ao pecado que me envolve. Eu quero ser livre em Deus para cumprir a corrida que Ele sonhou para mim. E ao final da minha vida, Deus olhar para mim e falar: isso, meu filho, parabéns, você completou a carreira, completou, fez tudo o que precisava ser feito, me honrou, e através da sua vida eu pude te usar, eu pude dar fruto, eu pude levar o meu amor, pude levar a minha vida a milhares de pessoas, porque você não se apegou a si mesmo, mas você se dedicou a me amar e a me servir. É isso que eu quero que Deus fale para mim, no final da minha vida. Queria chamar a banda aqui para a gente encerrar. Queria convidar você a orar. Queria que você refletisse na sua condição. Queria que você pensasse como que você está correndo essa corrida. Você está correndo essa corrida de uma maneira, assim, daqueles que vão completar mesmo? Ou será que quem olhar para você vai falar: ih, esse aí não chega nem na esquina? Como você tem corrido essa corrida? Como que estão esses 2 ais aí? Eles estão te pegando demais? Seus sonhos dessa terra estão assim? Como que está? Feche seus olhos, tenha um tempo com o Senhor. Tempo seu com Deus. Quando você olha para os seus sonhos são diferentes dos seus colegas de trabalho? Você sonha em ser usado por Deus? Você sonha em ver a sua família se convertendo? Você sonha em ser usado por Deus para curar pessoas? Quais são os seus sonhos? Ou será que seus sonhos são iguais aos de todo mundo que tem lá fora? Eu quero trabalhar, eu quero ter minha carreira, eu quero ter um bom nome, eu quero ter conforto, eu quero curtir a vida, eu quero viajar muito. Quais são os seus sonhos? Será que você está correndo essa vida, essa corrida livre nas mãos de Deus, com os olhos fixos em Jesus, preocupado nas coisas que são do alto, preocupado com os sonhos que Ele tem para a sua vida? Ou será que você está correndo essa corrida preocupado com os seus sonhos, carregando um tanto de mala, um tanto de bagagem? Quero convidar você a ficar de pé aí no seu lugar, para nós cantarmos, para nós adorarmos. Queria que você avaliasse mesmo para onde sua vida está te levando. Desse jeito você vai gerar vergonha em Deus, ou você vai honrar a Deus com a sua vida? E eu queria que, enquanto a banda toca, que aqueles que estão aqui nessa noite, que estão vendo que estão carregando peso demais, que estão apegados demais às coisas dessa terra, estão presos a algum pecado às vezes, ou aos sonhos dessa terra, estão te agarrando demais. E se você quer, então, num ato profético, numa declaração para Deus, se você quer
se desvencilhar de todo esse peso, eu queria te convidar a vir aqui à frente e colocar a sua mala aqui no altar. Como eu fiz. Aqueles que estão se sentindo pesados demais, apegados demais, que querem declarar para Deus: Senhor, eu não quero te envergonhar, eu quero completar essa carreira. Aqueles que querem deixar malas, bagagens, venham aqui à frente para fazer companhia para as minhas. Essas são as minhas. Eu estou aqui deixando, abrindo mão dos meus sonhos, abrindo mão dos meus pecados. Eu queria te convidar a fazer o mesmo. Daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Não fique assistindo nessa hora. Mesmo que você não veio aqui à frente, aí mesmo no seu lugar, ore a Deus, consagrando a sua vida a Ele. Nós estamos no início de um ano, e eu sei que você está fazendo planos e projetos. Apresente seus projetos a Deus, diga para Ele que você está abrindo mão dos seus sonhos. Se consagre a Deus nessa hora. Não fique assistindo, mas apresente a Deus as malas, os projetos que você carrega e diga: Deus, eu não quero te envergonhar. Usa a minha vida, diga isso para Ele. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços
rendemos aos teus pés, nos apresentamos aqui diante do teu altar para te entregar nossa bagagem, Deus. Nós não queremos correr a corrida dessa vida carregando peso demais, carregando sonho demais, carregando prazer demais, pecado demais. Não, Deus. Nós nos livramos nessa noite de tudo que nos atrapalha, nos livramos do pecado que nos envolve, abrimos mão do nosso pecado de estimação, abrimos mão dos nossos vícios, abrimos mão, Deus, dos sonhos que têm roubado o nosso coração, que têm roubado da nossa energia, e nós temos canalizado tudo que temos para construir coisas nessa terra, Deus. E nessa noite nós abrimos mão desses sonhos, porque nós não queremos envergonhar o Senhor. Nós não queremos ser aquela geração que perde o tempo, que não completa a corrida. Não, Deus. Nós queremos honrar o Senhor com a nossa vida e queremos que os seus frutos sejam gerados em nós. Por isso, pega aqui, Deus, as nossas bagagens, as nossas malas, as nossas mochilas. Aceita a nossa vida como oferta de gratidão. Eu oro por cada jovem aqui nessa noite, por cada família, por cada adulto, por cada adolescente. E eu peço, Deus, encontra em nós uma geração que te honra, uma geração onde o Senhor vem e encontra o fruto, onde o Senhor vem e não encontra o ai, ai, mas o Senhor encontra o fruto, a uva doce, a vida, a videira, o fruto de justiça, o fruto de retidão. Encontra essa geração em nós, Deus. Faz da Igreja Batista Central uma igreja desapegada desse mundo. Somos uma igreja de uma maneira geral, composta por gente que tem tanto, Deus. Tem tanto, tem formação, tem mestrado, tem doutorado, tem capacitação, tem dinheiro. Oh, Deus, quantas vezes nós como igreja, Deus, temos tempo demais aos nossos sonhos e pouco tempo para o Senhor, pouco tempo para a Tua obra, pouco tempo para sonhar os Teus sonhos. Tem misericórdia de nós, Deus. Ai de nós, Igreja Batista Central, livra-nos de envergonhar o Senhor, Deus. Livra-nos de nos apegar demais ao nosso potencial, às coisas que nós estamos quase conquistando. Livra-nos, Deus. Faz dessa igreja uma igreja consagrada, uma igreja disposta, como lá em Atos, a doar os seus bens, doar sua profissão, doar tudo que tinha e experimentar o poder de Deus. Acha aqui uma igreja totalmente rendida ao Senhor, Deus. Não uma igreja apegada ao dinheiro, não uma igreja apegada aos sonhos dessa terra, não, Deus. Acha em nós uma igreja livre nas Tuas mãos, uma igreja frutífera. Gera aqui um avivamento por causa desse desapego. Nós sabemos pela Tua palavra, Deus, que nunca veremos um avivamento de verdade se estivermos carregando malas. Se estivermos apegados a esse mundo, nós nunca veremos um avivamento. Aviva, Deus. Aviva as nossas células, aviva os nossos cultos, aviva os nossos GDs. Nos leva a desapegar. Oh, Deus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. Oh, Deus. Nossa vida é Tua, Senhor. Nós queremos simplesmente completar essa corrida e sonhar os sonhos do Teu coração. Planta nos nossos corações os sonhos do Teu coração. Livra-nos dos sonhos dessa terra. Nos dê uma revelação da eternidade. Essa terra passa tão rápido, Deus. Nós não podemos construir um império aqui e chegar diante do Senhor de mãos abanando. Nos dê essa noção, Deus. Nos dê essa noção que tudo que construímos aqui vai passar, Deus.
Nós não podemos chegar diante do Senhor de mãos abanando, sem frutos. Oh, Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua presença em nosso meio. Eu peço que o Senhor gere fruto na nossa igreja, nas nossas células, no nosso coração, a partir dessa palavra que ela é do Senhor. Abençoa-nos, Deus, que nós sejamos uma igreja que Te honra. Livra-nos dos ais, livra-nos do apego, que a gente nunca sentia em vergonha, Deus. Nos abençoe, em nome de Jesus.